Bom, então nós vamos dar sequência ao curso. Hoje nós vamos entrar no módulo 36, modelo de fechamento a uma equação de balanço, que é o modelo do tipo Spalart-Chalmers. Na aula passada nós vimos também um modelo de uma equação de balanço do tipo KL, uma equação de balanço para o K e uma relação algébrica para calcular o L. Então, tendo o K, a gente tem a escala de a velocidade característica, e tendo o L, que é o comprimento característico, a gente calcula então a viscosidade turbulenta e a gente fecha o problema. No modelo de Spalart-Chalmers, a proposta foi de obter uma equação de balanço diretamente para a viscosidade turbulenta. Então, a gente tem uma equação de balanço para Nit-U, a qual vai ser transformada no Nit-T, usando aí uma função que vai levar em conta efeitos locais, né? Vai ser calculada, a gente vai mostrar como é que essa função é calculada. Mas o que é interessante é que a função Nit-U é objeto aí de uma equação de balanço que foi proposta pelos autores. Então, nós não vamos mostrar aqui a dedução da equação de balanço para Nit-U, mas dá para perceber que ela tem os termos convencionais de uma equação de balanço. É uma taxa de variação da informação, no caso a informação é o Nit-U, e essa taxa de variação vai ser justificada pelo fluxo advectivo, fluxo líquido advectivo da informação. Teremos aqui também um fluxo líquido difusivo molecular e o próprio fechamento dessa equação, que é o fluxo difusivo turbulento da informação. Então, aqui nós temos o fluxo líquido difusivo efetivo. Esta parcela também justifica essa taxa de variação. E aí nós temos os demais termos que correspondem a processos transformativos, que são este termo e este termo. Né? Observe que este termo ele é similar ao epsilon, né, que é a potência de transformação viscosa da energia cinética turbulenta. Então, esse termo representa também um processo transformativo, só que não é mais da energia cinética turbulenta, porque a equação de balanço agora é para a viscosidade turbulenta. Então, este é um processo transformativo, né, da viscosidade turbulenta em uma outra informação similar. Aqui, a notação, se a gente tivesse mantido a notação, a nomenclatura de dissipação, então aqui nós ficaríamos também com um termo dissipação da viscosidade turbulenta. Observa que isso soa muito estranho, né? Como é que a gente pode dissipar uma viscosidade turbulenta? Não faz muito sentido. Então, é mais adequado nós falarmos aqui de um processo transformativo, mas mantendo isso desde o início, desde o epsilon, que envolve o K, né? A potência viscosa de transformação da informação, que é a energia cinética turbulenta. Nessa equação de balanço, a informação é a própria viscosidade. Isso que representa, soa bem melhor a gente falar, que esse termo representa a transformação da informação objeto do balanço, que é a viscosidade turbulenta, transformação em quê? Em uma informação correlata a essa. Se a gente tivesse uma equação de balanço para essa outra informação, então esse termo aqui apareceria lá com um sinal trocado. Tá? Então, é uma equação de balanço, como as outras, que tem os termos que se enquadram nos três processos
propostos na equação geral de balanço. Quais são os processos propostos? Taxa de acumulação, transporte, advectivo e difusivo, e transformações. São os 3 processos possíveis numa equação de balanço. Então, essa é uma equação de balanço que se enquadra também na interpretação dada através de uma equação geral. Bom, então, aqui nós temos as funções envolvidas, e o que importa aqui é perceber que as funções envolvidas lá no modelo envolvem algumas outras funções, como a função kappa, onde kappa é a relação de viscosidades. Envolve também uma função R, onde R é a relação entre a viscosidade turbulenta e a taxa de deformação S, né? Onde S til é igual a S mais esta função, e S é a norma da taxa de deformação. Lembrando que o SJ é 1 meio de DUI dxj mais DUJ dxi. Ou seja, é uma informação que depende do campo de velocidade. Então, o modelo baseado na equação de balanço para a UNIT, o modelo de Spallanzani-Sciamara, é um modelo que tem uma natureza semidinâmica. O que quer dizer isso? Parte das funções que aparecem, elas são ajustadas, né? Tem coeficientes aqui, como C ômega, que vai assumir valores constantes. Mas parte do que aparece no fechamento tem natureza dinâmica, porque depende do próprio campo de velocidade. Então, se o campo de velocidade muda, o fechamento também muda. É um fechamento dinâmico. A gente, na verdade, diz que ele é semidinâmico, porque existem parte dos parâmetros que são ajustados e eles ficam constantes. Então, não são dinâmicos. Mas parte deles são dinâmicos. Por exemplo, essa grandeza R que afeta o fechamento, e o R depende da taxa de deformação, o S. Bom, então aí nós temos as funções envolvidas e aqui um conjunto de constantes que são ajustadas. Então, são muitas constantes. Observem que elas foram ajustadas de tal forma a reproduzir uma família de escoamentos. Mas, no caso, esses escoamentos são escoamentos do tipo camada limite. Por isso, o modelo de Spallanzani-Sciamara é um modelo mais apropriado para resolver problemas envolvendo camada limite. Tá? Se a gente tenta aplicar este modelo para um escoamento do tipo uma expansão brusca, aqui tem camada limite, mas ela descola e vai formar uma região complexa, né, com redesenvolvimento de camada limite. Então, a previsão dos parâmetros, como o comprimento de recolamento da camada limite, não é um escoamento, né, que a aplicação do Spallanzani-Sciamara seja tão recomendável, porque não é um problema só de camada limite, envolve também descolamento, envolve gradiente adverso de pressão. Ok? Então, isso é uma informação importante, né, que é um modelo interessante porque só tem uma equação de balanço, e ele não requer mais informações do tipo comprimento característico. Por quê? Porque agora eu não preciso nem de velocidade característica, nem de comprimento característico. Por quê? Porque a minha equação de balanço já é para a viscosidade turbulenta. Né? E lembra que quando eu uso o modelo proposto por Busnetsky, né? Cálculo do NIT, na verdade proposto por Prandtl, é um comprimento característico vezes uma velocidade característica. Então, os modelos que são baseados nesse tipo de informação precisa
que a gente vem avaliar um comprimento e uma velocidade característica. No caso do modelo de Spalart-Yilmaz, já temos a equação de balanço para o próprio NITIL, que vai ser convertido em NIT. Portanto, eu não preciso de avaliar essas grandezas características da turbulência, comprimento e velocidade característicos. Ok? Então, essa é uma das características boas do modelo de Spalart-Yilmaz, que dispensa a avaliação dessas grandezas características. Ele já obtém diretamente o NIT. Bom, aqui é só para fazer aí uma aplicação. Se a gente faz simulações de testes para alguns tipos de escoamentos, e aqui a gente apresenta resultados obtidos com o modelo de Baldwin-Barth, que é o modelo A0, equação de balanço, e o modelo de Spalart-Yilmaz. Quando a gente aplica isso, por exemplo, para uma esteira distante, a gente obtém aqui as taxas de espalhamento. Taxa de espalhamento é uma esteira, né? Uma esteira ela vai fazer isso. Tem uma taxa de espalhamento, vai crescendo, né? A largura dela vai expandindo. Então, usando o modelo de Baldwin-Barth, nós encontramos 0,315. E com Spalart-Yilmaz, 0,341. E para o experimento material, 0,365. A gente vê que o Spalart-Yilmaz já se aproxima melhor. Não é um problema de camada limite, é um problema de escoamento livre. Mas a aplicação está mostrando que os resultados são bastante bons. Para a camada de mistura espacial, a taxa de espalhamento obtida 0,108, experimentos 0,115. Jato plano, 0,156, e os experimentos entre 0,1 e 0,11. Já para o jato redondo, pessoal, observa que o modelo de Spalart-Yilmaz falha severamente. Tá? Obtém-se aí uma taxa de espalhamento que é totalmente fora, incomparável com os dados do experimento material. Professor. Eu percebo a falta de generalidade. Né? Pois não, Thales? Poderia me explicar melhor o caso do jato redondo? Por favor. Por que não deixar fecha? claro. Não, então, o que seria o caso do jato redondo? Eu não consigo enxergar esse caso. Tá bom. Esse é um escoamento do seguinte tipo. Imagina que você tem aqui um bocal. E aqui é um meio livre. Meio livre. Então, você impõe através do bocal um escoamento. E aqui você vai ter, então, um perfil praticamente uniforme. Quando esse escoamento encontra um meio em repouso, devido ao cisalhamento, então vai difundindo. Se você traça aqui o perfil nessa posição, você vai ter algo assim. Está aqui o perfil de velocidade. Aí aparece aqui uma inflexionalidade. Como ele é redondo, esse aqui vai ser uma linha fechada, é uma linha assim, ó. Uma linha de inflexão, porque o jato é redondo. E a partir daqui, então, começam a aparecer instabilidades de Kelvin-Helmholtz. Assim por diante. Devido à inflexionalidade, tem, então, instabilidades de Kelvin-Helmholtz. E aí vem o processo de transição, que é a formação de oscilações. Se eu traço isso aqui, ó, se eu olho isso aqui numa vista de topo, eu vou ver um toroide. É algo assim, é um toroide. Quer dizer, uma Kelvin-Helmholtz na forma de um toroide fechado. E à medida que o tempo
que a gente se desloca no espaço, começa a aparecer oscilações, né? Tridimensionalidade, aí vem a região do escoamento turbulento. Estatisticamente, você vai ter aqui uma taxa de espalhamento. Aí vai se espalhar aqui, olha, tem uma taxa de aumento dessa seção. Então, o que está previsto aqui, olha, é que, pela simulação, o jato se espalhou muito mais rápido que no experimento. Esse, digamos que seja o experimento, e este aqui é a simulação. Então, a gente vai falhar severamente na estatística do escoamento. Bom, então, está aí uma aplicação para o escoamento do tipo jato, esteira e camada de mistura espacial.